Só que ali ela pensou que era o dia que eu ia apaixonar. Eu não apaixonei, preguei e fui embora, irmão. E ela ficou orando: Senhor, traz ele aqui de novo para ver eu. A bestalhada nem para tirar aquele negócio da cara, irmão. Ficou o culto todo com o negócio do Irã. Meu Deus do céu. Eu fui embora. Eu morava em Brasília nessa época. Eu tinha saído de Ilhéus para morar em Brasília. E ela continuou orando 1 ano, 2 anos. E ela escrevia no caderno: Eliseu Rodrigues, meu amado. Queridos, mais uma vez, paz do Senhor Jesus. Se você pode, medita comigo em Filipenses capítulo 4. Pode continuar aí, tá, varão? Deixa Deus te usar. Filipenses capítulo 4. Eu quero falar com vocês sobre a vitória sobre o mal do século. Por causa deste mal, perdemos a paciência, perdemos a firmeza, perdemos a estabilidade ministerial, perdemos a possibilidade, a capacidade de fazermos história, perdemos a nossa família, perdemos dinheiro, perdemos amigos, perdemos oportunidades. E eu espero que o Espírito Santo sare o seu coração nessa manhã. Eu tenho certeza que o Senhor falará convosco. Capítulo 4. Versículo 6. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, ainda quero lhes dizer mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam, receberam, ouviram de mim e me viram fazer, e o Deus de paz estará com vocês. Paz. É por isso que os homens clamam, é por isso que as nações clamam. E nós temos a promessa de que temos a paz. Falta-nos usufruí-la, vivê-la, nos comportarmos de tal modo que ela seja evidenciada, vivida, praticada e perceptível. Paulo está preso, os crentes estão livres. Paulo está prestes a perder a sua cabeça. E este Paulo, limitado numa prisão, escreve aos livres. Este Paulo, preso fisicamente, se esforça para consolar o coração dos que estão livres fisicamente. Esse Paulo limitado escreve aos que têm o direito de ir e vir sobre como devem viver em paz. Não é o ambiente que nos faz. Ele está num ambiente limitado, pequeno, estreito, frio, escuro, fétido. E ele escreve aos irmãos do lado de fora, no versículo 4: alegrem-se no Senhor. Dos versículos 1 a 5,
ele está tratando de um problema ou de alguns problemas numa igreja local em Filipos. Ele diz que a igreja é amada, ele diz que a igreja precisa se manter firme, ele diz que aquela igreja é a garantia da sua coroa. Eu queria tanto que você não perdesse nada dessa mensagem, irmão. Ele diz que aquela igreja é a garantia da coroa dele, porque ele sabe o esforço dele em cuidar daquela igreja. Não temerá a colheita no dia do arrebatamento quem sabe o que plantou antes da vinda de Cristo. Então, quando ele diz no versículo 1, vocês são a minha coroa, ele está dizendo, vocês garantem minha recompensa. Eu sei o que eu fiz por vocês, igreja do Senhor em Filipos. Versículo 2, Paulo, que tinha tudo para não ter paz, suplica, implora a duas irmãs que parem de brigar, que parem de contenda dentro da igreja. Ele diz assim, eu suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, ou seja, que são irmãs em Cristo, resolvam o seu desentendimento, dialoguem, procurem uma a outra, amem-se. E por que essa preocupação, Paulo? Ele diz no 3, a você, meu colaborador fiel, um dos obreiros que o ajudava ali, ajude essas mulheres. Às vezes nós ficamos observando os irmãos em contenda e tomamos partido, ou de fora ficamos lançando indiretas, ao invés de construirmos uma ponte entre eles. A paz na igreja está sendo destruída e a gente está montando partido, grupinho. Sabe como é o nome disso na Bíblia? Facção. Porque nós estamos sendo instrumentos de guerra, estamos abrindo abismos entre os nossos irmãos na igreja local. E não vem lembrar aí dos meus embates e debates na internet, não. Eu estou falando na minha igreja local. Se eu tiver contenda na minha igreja local, eu não posso estar pregando isso aqui. Agora, falso profeta, tu gostando ou não, eu vou xingar ele sempre. Agora, na minha igreja local, eu tenho que ser instrumento de paz. E se eu não consigo olhar na cara dele, como essa semana mesmo eu tive um embate na minha igreja local. Fofoquinha. Chamei os obreiros, chamei a fonte da fofoca e chamei quem deu ouvido à fofoca. Porque quem ouve a fofoca também é fofoqueiro. É o fofoqueiro passivo. Fala na minha cara. Se não conseguiu entender o que eu fiz ou o que eu fiz, o que eu fiz ou o que eu falei, me pergunta. Mas ficar falando para um e para outro. Somos irmãos em Cristo. Paulo disse aos Coríntios, vocês vão julgar os anjos e não podem julgar um problema entre vocês. Paz. Seja um instrumento de paz onde Deus te estabeleceu. Aí ele diz assim, ó, você, meu amigo, versículo 3, ajude essas duas irmãs, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. As irmãs eram pregadoras. E agora o ministério delas está limitado. Duas missionárias. Duas missionárias em guerra no culto. Se ela for naquele culto, eu não estarei. Se ela for cantar, eu não ouço. Se ela for pregar, eu não estou lá. Se for para o céu, também não vou. Prefiro o inferno. Duvido que fala isso. Elas trabalharam juntamente comigo na propagação das boas novas. E trabalharam com Clemente e com os meus outros colaboradores.
Meu Deus, mulheres experientes, mulheres maduras. Eu sou casado, eu tenho sogra, eu tenho mãe, eu tenho filha e eu tenho mestras que me instruem, no sentido de eu leio livros de mulheres. Então eu não tenho nada contra as mulheres, porque qualquer coisa hoje esse povo aí, mas que nas igrejas há uma facilidade demoníaca de lançar contenda entre as irmãs, isso é fato. O homem, um fala uma coisa para o outro e quando o cara não é Nutella, ele deixa passar. Ô, mas tu tá feio hoje. E ontem que tu tava feio também? E tu que é feio todo dia? A gente tá nem aí. Tu me chamar de feio é um elogio, miserável. E aí? Mas pela sensibilidade feminina, que o feminismo tenta destruir isso e não adianta. A mulher foi feita para ser amada, cuidada, protegida, zelada. Deus a fez assim para ser o equilíbrio da amabilidade na sociedade. Elas têm essa facilidade de armazenamento, de enxergar as coisas de um modo diferente que os homens. Adão passou por aquele fruto tanto tempo. A única vez que Eva passou, ela viu que o fruto era belo, bonito, gostoso e tomou o fruto. O homem, como ele diz assim, meu companheiro, se envolva nisso, apresente a razão. Lembra de Penina provocando Ana? Quem se intrometeu para tentar sarar o coração de Ana? Eucana, 1 Samuel 1. Por que você não come? Por que você chora? Por que seu coração está triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Para de chorar por causa de Penina. Enquanto ela te irrita, eu amo você. Aí a Bíblia diz que quando ele falou isso, Ana se levantou, comeu e bebeu. Os homens precisam se levantar como ponto de equilíbrio. É por isso que eu sou complementarista. Eu não sou contra o ministério da mulher. O que é o complementarista? É aquele que biblicamente, à luz de textos sistematizados das Escrituras, afirma que a mulher complementa o ministério do homem. Porque em toda a Bíblia Deus estabeleceu o homem como cabeça, como fonte de provisão. E a mulher formada segundo a imagem de Deus do mesmo jeito que ele, para complementar seu ministério. Deus não fez a mulher para liderar só e nem o homem para liderar só. Um complementa o outro. Alguém entende isso? Então, aleluia, pode aplaudir a Jesus. Paulo chama o obreiro para auxiliar 2 obreiras na igreja. Ajudem essas mulheres a terem paz. Por quê? Porque se há contenda na igreja, as ansiedades aumentam. Vai sair da igreja? Vai parar de pregar? Vai parar de cantar? Vai continuar liderando os jovens, os adolescentes, as irmãs? São muitas perguntas que nossas guerras causam na nossa congregação. E a gente não pode ser um instrumento de ansiedade na igreja. Ajudem essas irmãs, pois elas têm história com Deus. Não tome partido. Ajude que essas mulheres tenham paz. Aí ele fala para a igreja de novo no versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, ele dá ênfase: alegrem-se. A sua versão diz: regozijai-vos. Regozijai-vos. Irmão, busque fontes de alegria. Você que é casado, sua mulher é sua fonte de alegria. Seus filhos são fontes de alegria. Uma boa pregação, fonte de alegria. Uma igreja saudável e sincera, fonte de alegria. Porque quando ele diz assim, alegrai-vos no Senhor, se alegre com aquilo que está conectado às coisas de Deus. Agora, se você se alegra na pornografia, sua fonte de alegria é demoníaca. Se você só se alegra em ver a miséria do outro, a queda do outro, tu é o capeta.
Se alegrar com a dor, masoquismo. Tem irmão que chega triste em casa da batalha diária. Aí entra em casa e vai colocar uma música no YouTube. Tô triste, eu vou colocar uma música. Aí vai lá no YouTube. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Jesus, irmão, se alegra no Senhor. Eu estava numa vigília. Pensa numa raiva que eu estava na vigília. Mas numa raiva, eu tenho raiva de pregar em vigília. Por quê? Porque eu sou baiano. Então aqui na Bahia, quando minha mãe me levava nas vigílias, tinha oração, tinha batismo com o Espírito Santo. Hoje não. Deixa o menino rodar. E é o forrozão e chiquitu, chiquitu. E eu, que hora esse povo vai orar? E ninguém ora, só roda. Toca a bateria, o povo roda. Acaba a bateria, o povo dorme. Toca a bateria, o povo roda. Para a bateria, o povo dorme. Aí eu estou no lugar errado. Aí o irmão veio cantar. Eu tô voltando pra casa, não consigo dormir. Já deitei no travesseiro, meu Deus, me tira daqui. Irmão, quem estiver triste nesse culto, sai depressivo, abrindo a cova. Não, irmão. Chega em casa e se tu for chip, põe lá. Que ruja o leão e a terra estremeça. Majestade. E se tu for semelhanossauro? Soldado somos de Jesus. Regozijai-vos no Senhor. Pega aquela irmã, mete a mão na cintura, bora dançar, minha nega. Joga ela na cama e faz festa no arraial. Vai lá no quintal, se tiver terra, luta judô com ela na lama. Faz bagunça com sua mulher, irmão. Tu já viu eu pirraçando a Luana na live? Quando a Luana tá com raiva de mim, eu coloco logo no ao vivão. O que você tá fazendo? Não sei se vocês viram o vídeo. Eu falei, vou te dar um caranguejo. A gente tem que dar um jeito de ser bênção, um instrumento de alegria na vida do outro. Coloca o Cláudio Duarte lá para tu ouvir uma pregação. Se alegre, irmão, no Senhor. Se esforça. Faz uma caminhada. Vai fazer exercícios físicos. Vai brincar com o cachorro. Ah, pastor, não tem um cachorro. Tá cheio de caramelo na rua, irmão. Dá um tapa na cara dele assim, ó, sai correndo. Aí ele vai vir atrás de tu. Aí tu bate no rabo. Vai brincar com os bichinhos, irmão. Sai, ser humaninho. Sai, cão. Vai brincar com os bichinhos, irmão. Regozijai-vos no Senhor. Quem pode dar glória a Deus por esse dia? Aleluia. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo. Versículo 5. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo. Tem gente que tem medo de ser amável, tem gente que tem medo de ser carismático, tem gente que tem medo de rir. Que todos vejam, o que Paulo está dizendo é que a sua paz, que a sua alegria, que o seu sorriso seja contagiante. O primeiro milagre de Jesus em Caná foi numa festa, irmão. E o último versículo da Bíblia é um convite para uma festa. O Espírito e a noiva dizem: venham, venham beber de graça da água da vida. Que todos vejam que vocês são amáveis. Lembre-se que o Senhor está vindo. Ele está dizendo: não perca a visão escatológica da Bíblia. Lembrem-se, mesmo que as coisas estejam difíceis, complicadas, pesadas, travadas, Ele está vindo, Ele está chegando, Ele vem. Foquem no reino eterno.
Aqui embaixo é tudo difícil, os tronos dos homens se esvaziam, reinos dos homens se levantam e caem, mas Ele está vindo para reinar eternamente. Foquem nisso. Ele está ensinando a igreja a vencer. Aí agora ele fala, não uma lição para uma igreja local, mas lições gerais. Ele diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Isso é uma ordem. A palavra ansiedade aqui no versículo 6 é atraído para diferentes direções. É quando a sua esperança te puxa para um lado e o medo puxa para outro. E essa tensão se torna insuportável. O sentido da palavra ansiedade aqui é estreitar, apertar, estrangular. Quando você está ansiosa, quando você está ansioso, você se sente assim, estrangulado. Por quê? Porque a ansiedade gera sintomas físicos: dores de cabeça, dores no pescoço, dores nas costas e úlceras. Conversando com uma doutora, ela disse: pastor, eu cheguei à seguinte conclusão: câncer são bolinhas de emoções engolidas. Pessoas que não conseguem expressar-se. E qual é a primeira cura de Paulo? Qual é o primeiro remédio de Paulo para a ansiedade? Versículo 6: não viva ansioso com coisa alguma, antes ore, fale, suplique, clame. A preocupação, ela afeta o raciocínio, afeta a digestão e até mesmo a coordenação motora. E do ponto de vista espiritual, ela é constituída de pensamentos, mente, e sentimentos, coração, incorretos acerca de circunstâncias, pessoas e coisas. Pensamentos incorretos sobre as pessoas, pensamentos incorretos sobre as circunstâncias, pensamentos incorretos sobre coisas nos deixam ansiosos. Quando a gente encara de fato a realidade, quando a gente faz uma pesquisa ou conversa frente a frente com a pessoa, a gente percebe que não era necessário tanta raiva, tanta mágoa, tanto estresse, tanta ansiedade. Mas até chegarmos nesse ponto de equilíbrio, já perdemos a paz, já xingamos, já desviamos e já quebramos alianças. A ansiedade, ela é uma usurpadora da alegria. A força de vontade não vence esse ladrão. É preciso seguir as instruções de Paulo. E ele ensina que nós temos que orar corretamente, pensar corretamente, viver corretamente. Em primeiro lugar, para vencer a ansiedade, ele diz: ore corretamente. Versículo 6: não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo, diga em tudo. Obrigado. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Em tudo sejam conhecidos as vossas necessidades diante de Deus. De que forma, Paulo? Orando, suplicando e agradecendo. Às vezes eu parei já com isso, mas tinha vez que eu estava orando com a Luana e eu vi ela orando por cada coisa, cada detalhe, que eu a incomodava e dizendo: tu não está pedindo isso para Jesus, não. Não, tu não está orando por isso não, você está de brincadeira. Me deixa. Aí você chega no capítulo 4, versículo 6, está escrito assim, ó: em tudo, suas necessidades devem ser apresentadas. O que Paulo está dizendo é: qualquer coisa que você necessita, qualquer coisa que incomoda você. Tem coisa que para mim é superficial, mas para você não é. Tem coisa que para você é superficial, mas para mim não é. Lutero disse que se ele não orasse 2 horas no início do dia, o diabo iria vencê-lo no resto do dia. Mas se ele orasse 2 horas no início do dia, ele venceria o diabo pelo dia todo. Em tudo
tudo tem uma reunião, tem um contrato, tem uma conversa, tem que tomar uma decisão, tem que ir a tal lugar. Eu lembro quando eu falava para o meu pai: pai, essa semana eu prego em tal lugar, em tal lugar. Eu era criança ainda, e meu pai dizia: termine. Eu dizia: o quê? Termine. Aí eu dizia: é na igreja do pastor tal. Não é assim que termina. Eu dizia: era na cidade tal. Ele: não é assim que termina. Crente não termina as palavras dizendo vou em tal lugar, vou fazer aquilo e tal outro. Crente termina dizendo: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. O que é isso, pastor? Envolver Deus em tudo. Provérbios diz: considera o Senhor em todos os seus caminhos e você será bem sucedido. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. O que Paulo está instruindo é: você vence a ansiedade quando você é detalhista diante de Deus. Em tudo sejam conhecidas as suas necessidades diante de Deus. Não é no Facebook, não é no grupo da fofoca, é diante de Deus. Gênesis 24, Eliezer foi buscar a esposa para Isaque, por ordem de Abraão. Quando ele chega na entrada da cidade, tem um poço. Aí ele para e ora assim: Senhor, todas as moças dessa cidade vêm tirar água nesse poço. Há de ser, quando a primeira moça que descer, eu chegar nela e disser: dá-me água a mim e aos meus camelos, e assim ela fizer, será essa a escolhida para o meu senhor Isaque. E tem crente dizendo que Deus não se intromete nisso. Quando ele acabou de orar, Rebeca chegou com um cântaro no ombro, desceu a fonte, encheu o cântaro. Olha só o detalhe que ele faz: ela vem com o cântaro, coloca o cântaro na fonte, enche o cântaro de água, sobe o cântaro ao ombro e vai subindo a ladeira. Não era feminista, era trabalhadora. Aí ela está subindo ali com o cântaro cheio de água. Quando ela começa a subir, é aí que ele vai até ela: moça, dá-me água. Ela baixa o cântaro e diz: claro, meu senhor. Quando ela vai descendo a água na mão dele para que ele beba, quando ele acabou de beber, lembra do detalhe da oração dele: ela vai me dar água e dar água aos camelos. Quando ele está acabando de beber, ela diz: eu também darei água aos camelos. E ela foi dando água para os bichinhos, bonitinho, e dava água para os camelos, tudinho. Quando ela virou as costas, ele estava de joelho agradecendo a Deus. Por quê? Porque ele foi detalhista na oração. Quando você é detalhista em suas necessidades, em suas dores, em suas angústias, em sua oração, você está tendo uma oportunidade de ver Deus agir diretamente na sua necessidade e você contar o seu testemunho. Lembra de Maria? Em João capítulo 2, o vinho acabou e Maria era uma mulher super, hiper organizada e detalhista. O vinho acaba, ela não chega descabelada diante de Jesus: agora vai acabar com a festa. Meu, tu também traz mais 12 na festa. E Jesus ia dizendo: estou entendendo nada. O vinho acabou. Ela só chega diante de Jesus e diz assim: o vinho acabou. Ela apresenta a necessidade maior. O vinho acabou. Lembra da parábola em Lucas 11? Alguém bate na porta de um amigo de madrugada. Esse amigo não tem o que oferecer. Ele vai na casa de outro amigo, bate na porta e diz: amigo, empresta-me 3 pães, pois eu tenho visita. Tu já pensou? Chegou uma visita na casa do cabra, meia-noite. Aí ele vai na porta do outro: fulano, tá aí? Aí o cara na cama: tô. Deixa eu falar com você aqui rapidinho. É sério, é mais rapidinho. Vem cá, pra eu falar um negócio pra você. Aí o cabra já chega lá e fala assim: me empresta 3 pães. Eu preciso dar comida pro povo ali. Aí o amigo da cama gritou: já tô deitado, já é meia-noite. Levanta, me empresta 3 pães. O cara levantou, pegou 3 pães e entregou. O que é isso? Ele foi específico em sua oração. Tem gente que vai orar e enrola, mas enrola e dorme. Aí acorda pedindo para Deus perdoar Jesus e o Espírito Santo, amém. Não, irmão, quando você é específico, você está pensando no que você está falando. Se você não tiver especificidade em sua oração, você vai se perder. Vai lembrar que tem que mandar uma mensagem para a menina, ou uma mensagem para o menino, tem que cobrar um cabra safado que está te devendo. E a sua mente viaja. Por quê? Porque você não é específico.
Você já fez o teste de fazer anotações para uma reunião? Quando você anota pautas para uma reunião, é para não perder tempo, ser específico e ser claro. Por que não é assim diante de Deus? Ah, pastor, mas Deus é onisciente e você não é burro. O que você deve fazer? Seja específico em sua oração, não por causa de Deus, mas por causa de você. O fato de Deus ser onisciente, isso é problema dele. O fato de você ter que dizer tudo é problema teu. Lembra que quando você conversou com amiga, com amigo, dialogou, abriu a alma, você diz: estou tão me sentindo bem. Por que isso não pode acontecer entre você e Deus? Se diante dos homens que só pode te escutar, mas não pode resolver todo o seu problema, você se sente bem, imagine diante do príncipe da paz. Aleluia, do Todo-Poderoso. Eu lembro da Luana orando para casar comigo. Orou 4 anos, eu sou difícil. Brincadeira. Mas de fato ela orou 4 anos, porque eu fui pregar na igreja dela, ela me viu e eu não a vi. Como é que eu vou apaixonar por aquilo que eu não vi? A gente só ama Jesus por causa do Espírito Santo. O Espírito gera amor em nós pelas coisas de Deus. Ela estava representando o Irã no congresso de missões que eu preguei na igreja dela. Como ela estava representando o Irã, só estava o zóio de fora. E foi ela que foi me buscar na porta. Foi ela que me levou até o púlpito. E voltou para a mãe dela: mãe, ele é bonitinho. Mãe, ele é do meu tamanho. Mas por que ela disse que eu era do tamanho? Só que eu sou maior. Por que ela disse que eu era do tamanho dela? Por que ela disse que eu era do tamanho dela? Porque ela orava a seguinte oração. E ela escreveu essa oração. Em abril ela vai estar aqui na festa que eu vou pregar. Não é, pastor Souza? É. A mulher fez assim, ó. Tá vendo? Eles querem que ela venha. Aí ela orou assim, ó. Ela orava escrevendo carta. Queria ser salmista. Ela orava escrevendo carta. E isso ajuda muito, principalmente as mulheres que às vezes têm dificuldade para falar. Ela chega e escreve, aí faz umas 20 folhas. Aí ela escreve as orações dela. Até hoje ela faz isso, ela escreve as orações dela. E ela escreveu a seguinte oração: Senhor, eu quero casar com um homem que não seja muito maior do que eu. Por isso que quando ela me viu, ela foi lá na mãe falar para a mãe que eu não era muito grande. Que ele não seja muito maior do que eu. Que ele não seja jogador de futebol. Por quê? Porque o pai dela deixava ela e a mãe sozinha e ia jogar a bola longe. De manhã só chegava de noite. Tem um traumazinho aí, eu estou tentando libertar a vaza. Que ele não seja jogador de futebol. Porque eu gosto de assistir futebol, né, irmão? Champions League. E o terceiro pedido era que ele goste de usar terno e gravata. E eu cheguei na igreja de terno e gravata. Só que ali ela pensou que era o dia que eu ia apaixonar. Eu não apaixonei, preguei e fui embora, irmão. E ela ficou orando: Senhor, traz ele aqui de novo para ver eu. A bestalhada nem para tirar aquele negócio da cara, irmão. Ficou o culto todo com o negócio do Irã. Meu Deus do céu. Eu fui embora. Eu morava em Brasília nessa época. Eu tinha saído de Ilhéus para morar em Brasília. E ela continuou orando 1 ano, 2 anos. E ela escrevia no caderno: Eliseu Rodrigues, meu amado. Ela já foi reprovada em provas, já recebeu nota baixa em prova, porque ela colocava Luana e Eliseu em vez de botar o nome dela. Quem é esse Eliseu? E o povo intercedia, a professora ter pena dela, aquela coisa toda. Eu falei: uxa, isso aqui eu ouvi na história, dizendo que essa minha tem problema. 4 anos ela desse jeito. 4 anos depois eu fui pregar numa manhã como essa, igreja do pastor Paulo Victória, já passou para o Senhor. E ela era cantora. Aí eu a vi. Falei: rapaz, que vaza, viu? Aí eu tava no púlpito e eu a elogiei para o pastor Paulo Victória. Eu disse: pastor, que cabelo lindo dessa moça. Aí ele falou assim: só o cabelo? Eu falei: ela tá de costa? Você quer que eu elogie o quê? A bunda? Aí ele falou assim: não, é que essa menina tem uma vida com Deus muito linda. A mãe dela é cantora, o pai dela é trabalhador, uma família abençoada. Falei: que benção, mas eu só elogiei o cabelo. Onde o senhor quer chegar? Aí, irmão, nessa hora, diante de Deus, eu me entristeci. Ele falou assim: você não vai casar com baiana.
Porque eu queria casar com uma baiana e eu sou baiano. Ele falou assim: você vai casar com uma goiana. E a Luana é goiana. O cabra foi profeta. Aí, na virada do ano, acho que foi de 2007 para 2008, a Luana que sabe as datas todas, eu não sei não. Aí eu fui pregar na igreja dela. Ou seja, quando ele disse que eu não iria casar com o baiano, eu estava entendendo que Deus não iria me permitir mais morar na Bahia. Meu pai e minha mãe ficavam perturbando: vem embora, vem embora. Eu dizia: eu vou. E Deus não me deixou voltar. E aí, quando eu fui pregar na igreja dela, o pastor dela, que também já passou para o Senhor, o pastor Wellington: tá vendo essa moça aí? Eu falei: tô. Ela ora por você. Eu falei: é muita areia para o meu caminhão. Ele disse assim: dá 2 voltas. Eu falei: se o pastor está abençoando, irmão. Sabe o que ele fez? Ele mandou falar com a mãe dela que era para todo mundo ir jantar na casa dele, porque eu estava hospedado lá. Aí ela foi. Aí ela passava e olhava. Ela passava e olhava. E eu olhava também. Os dois com vergonha. Aí, quando ela passou a 4ª, 5ª vez, eu bati na mesa: a irmã gosta de mim mesmo? Fica me encarando aí. Macho, né não? A irmã quer o quê? Que eu moro em Goiânia, que eu converse com a irmã ou que a gente case? Aí todo mundo começou a rir, a juventude começou a rir, porque toda igreja tem aquela juventude que não presta. Começou a rir, e ela quis sair, puxaram ela pela mão: você vai falar, falar. Imagine, irmão, a equipe de mídia, Anitta. Aí trouxeram a menina na minha frente. Fala! Aí juntou a Poliana, juntou o Rian, juntou um monte de gente. Ela: eu tenho uma carta na minha Bíblia. Aí todo mundo: eu sei, pega a carta. E mandou ela pegar a carta. E a carta era assim: Senhor, eu quero casar com um homem que não seja muito maior do que eu. Eu falei: é eu. Que use terno e gravata. Eu balancei o paletó: é eu. Tudo que ela tinha especificado era eu. Ou seja, ela foi detalhista, ela foi específica. Isso não quer dizer que você vai mandar em Deus. Isso quer dizer que você tem uma chance de ver Deus agir detalhadamente na sua vida. Deus pode te dar o melhor do que você pede, mas isso é uma chance que você tem de desabafar, de rasgar sua alma, de se expressar diante de Deus. Fala tudo para Ele. Ele é seu amigo. Fala tudo com Ele. A segunda coisa que Paulo ensina para você vencer a ansiedade é pensar corretamente. Pensar corretamente, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, diga isso: verdadeiro, respeitável, justo, puro. Irmão, se você quer ter paz, você precisa cuidar de sua mente. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. Pensamentos, apesar de invisíveis, eles são reais e são poderosos, mesmo que você não possa vê-los nem medi-los. Cuide da sua mente. Eu comprei um curso teológico e na capa estava escrito assim: semeie, plante um pensamento e você vai colher uma ação. Plante uma ação e você vai colher um hábito. Plante um hábito e você vai colher o caráter. Plante um caráter e você vai colher um destino. Walter Cavert, repete. Walter Cavert com W. Walter Cavert fez uma pesquisa sobre ansiedade. Assuste. Olha o que ele disse: apenas 8% dos que nos deixa ansiosos são legítimos para a preocupação. Os outros 92% são apenas imaginários, coisas imaginárias que nunca aconteceram, ou coisas que não estão fora do controle das pessoas.
Você não precisa nem de um milagre para resolver 92% de seus problemas. Apenas 8% do que te deixa ansioso é verdadeiro. Já bateu carro, já brigou com a mulher, já brigou com o marido, já xingou filho, já desonrou pastor, já saiu da igreja, já perdeu oportunidade, já perdeu dinheiro por causa de 8%. 92% de 100% de suas preocupações, 92% é mentira. E o diabo é o pai da mentira. João 8,44, segundo aos Coríntios 11,3, Paulo diz que o diabo corrompe a mente do homem com mentiras. Em Gênesis 3, ele atingiu a mente de Eva e Adão com mentira. Onde a mentira permanece, o diabo venceu a batalha e controlou sua mente. Mas enquanto o diabo controla pela mentira, a Bíblia diz que o Espírito Santo controla-nos por meio da verdade. Onde houver a verdade, Jesus venceu. Onde houver a mentira, o diabo venceu. Será que o que você guardou na mente é a verdade? O que você pensou sobre mim e estabeleceu é a verdade? O que você pensou sobre a liderança, sobre o texto, sobre aquela mulher, sobre aquele homem, é toda a verdade? Se você crê numa mentira, o diabo assume o controle. Irmãos, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Tudo que é respeitável, ou seja, digno de respeito. Existem coisas que não são respeitáveis e nós cristãos não devemos alimentar a nossa mente. Não é enterrar a cabeça na areia e evitar tudo que é desagradável. É não dedicar a nossa atenção, a nossa concentração, o nosso foco naquilo que é desonroso. Terceiro, tudo que é amável e de boa fama se torna puro, ou seja, aquilo que concede-nos pureza moral. No tempo de Paulo, como hoje, as pessoas eram frequentemente tentadas pela impureza sexual. Muda o foco, vai ler um livro, vai tomar um banho gelado, coloca o computador na sala, conecta outras pessoas ao seu e-mail, e você vai vencendo as impurezas sexuais. Saia desses grupos de homens e mulheres imorais. Tudo que é amável ou belo, atraente, aquilo que é digno de ser comentado, digno de ser compartilhado. Se você tem vergonha de falar sobre o que você pensa, você tem que se esforçar para evitar tal pensamento, não se concentrar nele. Como diz o filósofo, você não pode evitar que um pássaro pouse na tua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho. Paulo ainda conclui: tudo que tem virtude e louvor. O que é um pensamento virtuoso? Aquilo que vai motivar as outras pessoas. O que você deve focar, se concentrar, manter na sua mente é aquilo que vai motivar quem está ao seu lado. Se tem algum tipo de louvor, ou seja, digno de ser elogiado. Mãe, estou pensando nisso. Pai, estou pensando nisso. Pastor, estou pensando nisso. Glória a Deus. Vamos para cima. Que pensamento bom. Que pensamento saudável. Aquilo que as pessoas elogiarão, ou pensamento pelo qual alguém louvará a Deus. Isso é o pensamento digno de louvor. Você não pode se dar ao luxo do desperdício da energia mental. Veja o que Davi fala sobre as escrituras no Salmo 19 e no Salmo 119. No Salmo 119, verso 165, Davi disse: grande paz tem aqueles que amam a lei do Senhor. Guarde sua mente, leia bons livros, assista bons filmes, valorize boas palavras,
bons diálogos. Não desperdice seu tempo com fofocas. Não desperdice seu tempo com debates que não vão te levar a lugar algum, com pessoas que só olham para as coisas terrenais e carnais. Debates teológicos são ricos. Debates sobre assuntos científicos e políticos, desde que seja sem fake news, mas com verdade e pesquisa científica, política, são enriquecedores. Agora, palavras torpes, sujas, imorais, foge dessas coisas. Último lugar, para caminharmos para a conclusão, para vencer a ansiedade, você precisa viver corretamente. Fala comigo: orar corretamente, pensar corretamente. E o último é o quê? Viver corretamente. Olha o que ele diz, versículo 9: continuem a praticar tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e me viram fazer. Essa tradução aqui, ó: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Paulo, isso praticai. O que ele está dizendo é: você quer ter paz? Pratique o que você aprendeu. De nada adianta, irmão, você me ouvir pregar 1 hora aqui, sair daqui e não refletir, sair daqui e não ter vontade de assistir a live para praticar, sair daqui e não ir comentando com seu irmão, com sua namorada, com seu namorado, com seu pai, com sua mãe: aquela parte lá foi forte, hein? Ou aquela parte lá, não concordo muito não, o que você acha? Ou aquela parte lá, eu preciso mudar, eu tenho que virar crente direito, eu estou desviado. A gente tem que sair do culto falando da mensagem. A gente tem que sair do culto repetindo as músicas que foram cantadas. Pratiquem o que vocês aprenderam. Não tem como a gente separar atos exteriores de atitudes interiores. Pecado resulta em inquietação. Onde houver pecado, onde houver coisas erradas na prática de vida diária, você não vai ter paz. Se está mentindo para vender, se está mentindo para a esposa, está mentindo para os pais, está mentindo para o marido, você vai ficar ansiosa, vai ficar ansioso, vai perder a sua paz, a não ser que sua mente esteja cauterizada. Então Deus já te abandonou se tua mentira não te engana, não te incomoda. Se o teu pecado não te incomoda, Deus já te abandonou ao seu bel prazer. Isso já é juízo. Se para você está de boa, para você é normal, não tem necessidade de confessar, de resolver o problema, de pedir perdão, de chorar, Deus já te abandonou. Romanos capítulo 1. O Espírito Santo não quer nada com você, porque a Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Se o Espírito não está te quebrantando, te envergonhando, te convencendo, sinto muito, Deus já te abandonou ao seu bel prazer. Mas se ainda te incomoda, é porque Ele tem compromisso com a sua alma ainda. É porque Ele te ama muito e quer restaurar sua paz, quer restaurar seu ministério, quer restaurar seu futuro. Quer paz? Vida correta. Paulo diz: aprendeu, recebeu, ouviu e viu, pratique. Se eu sou hipócrita por pregar o que não vivo, você também é hipócrita por não praticar a palavra que escuta. O que é hipocrisia? Fingimento. Se você está aqui para ouvir a pregação e não praticar a pregação, você está fingindo que é crente. Se você está no culto para não praticar o que se aprende no culto, você está fingindo que é crente. Todo fingimento é uma hipocrisia. Tiago 1,22. Não sede apenas ouvintes da palavra, mas sede praticantes da palavra. Aí eu lhe digo uma verdade. Quer dizer, eu te faço uma pergunta verdadeira. Eu quero que você seja verdadeiro comigo para a gente encerrar. É fácil orar corretamente? É fácil pensar corretamente? Lá vai. É fácil, irmão, mamão com açúcar, viver corretamente? Aí você vai olhar para Paulo e dizer assim: ah, Paulo, falar é fácil, né, Paulo? Aí ele vai dizer: eu estou numa cadeia, minha cabeça vai rolar daqui a pouco. Eu estou num ambiente fétido, estreito e escuro. É fácil para Paulo falar? Aí você diz: pastor, para Paulo pode não ser, para mim é. Não, irmão.
Para Paulo é difícil também. E qual é a solução? Se ele apresentou o caminho para que eu vença as ansiedades da vida, como, pastor, eu conseguirei vencer? Olha para mim. Se eu te falar, você glorifica Jesus? Então tá bom. Olha o que ele diz quando ele vai concluir para você ter paz na sua alma. Versículo de número 19. Toma posse, irmão, do versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as suas necessidades. Aleluia! Aleluia! Meu corpo arrepia enquanto eu falo isso, irmão. Ele cuida de você. Ele zela por você. Não, ele não vai suprir luxo. Não, ele não vai suprir disputas. Ele vai suprir necessidade. Jesus disse em Mateus 6: não haveis ansiosos com que haveis de comer, beber, vestir. Deus vê que a planta não trabalha, não se preocupa, não vive ansiosa, mas nem Salomão se vestiu como as flores. Deus vê que os pássaros não são ansiosos, mas ele alimenta os pássaros. Aí Jesus disse: você vale mais do que a planta, você vale mais do que a flor, você vale mais do que os pássaros. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Ele suprirá todas as suas necessidades. Mais um versículo para você dar um glória a Deus lindo. Versículo 20. A esse Deus, ao nosso Deus e Pai, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Irmão, glorifique mais que você vai reclamar menos. Aleluia! Você tem um Deus para adorar e um Pai para confiar. Aponta para alguém e fala: você é filho. Eu cuido de ti. Eu conheço suas necessidades. Eu arranco essa ansiedade da sua alma. Receba paz. Quem foi machuca, mas quem ficou sara. Do resto, Deus traz multiplicações. Ele cuida. Ele cuida. Deixa isso entrar na sua alma. Ele cuida. Ele é Pai. Fala em oração. Fala em oração. Pensa corretamente. Se esforça para praticar o que aprendeu aqui hoje. Primeira promessa: Ele cuida. Segunda promessa: Ele é Pai. Aí vem duas ordens para você aqui. Está ansiosa, mas não está morta. Está preocupado, mas não está morto. Está ansioso, mas não desviou. Está ansiosa, mas não está no mundão. Então tem duas ordens para você. A Ele seja a glória. Glorifique. Só que tem mais uma promessa para a sua vida. E eu quero que você leia em voz audível, porque os demônios serão envergonhados nesta manhã. Versículo 23, por favor, toda a igreja. 1, 2, 3. É difícil, mas Ele vai te dar graça. É difícil, mas a graça te capacita. Como que você venceu? Pela graça. O favor imerecido de Deus me alcançou. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Versículo 9. Olha essa promessa, irmão. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e viste, isso praticar. E o resultado, Paulo? E o Deus da paz. E o Deus da paz
Coloca o 6, por favor. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. 7. E a paz de Deus. Você sabe o que é paz que excede todo o entendimento? Paz que o psicólogo não explica, o psiquiatra não explica, a ciência não explica. Paz que o mundo não pode dar e o diabo não pode rodar. Paz que excede qualquer explicação. Inexplicável. Guardará seus sentimentos, guardará seu pensamento. A paz vai ser o árbitro. Lembra que eu pedi para ler 2 versículos sobre paz? Agora a paz de Deus, e o outro, o Deus da paz. A paz de Deus, o que vem de Deus, e o Deus da paz, a fonte da paz. Você tem a bênção de Deus e você tem o Deus da bênção. Fica em pé. Feche os olhos. Impossível.